Essa referência aqui vai nos ajudar a entender um pouco melhor o cabelo. Então eu vou desenhar aqui uma cabeça sendo vista de cima para baixo. Essa cabeça sendo vista de cima para baixo vai nos ajudar a entender um pouco melhor como é colocada o cabelo. Então no topo da cabeça tem a linha do meio aqui. Essa linha do meio é como se a gente estivesse vendo o rosto de frente. Essa linha que passa no meio, que a gente desenha para fazer a simetria. Essa linha também passa por cima, aqui. Bem no meio, a gente pode marcar aqui. Então, aqui como se fossem os olhos. Bem no meio, a gente consegue identificar aqui a franja. Essa parte da franja. Com essa explicação inicial, a gente pode desenhar aqui um cabelo sendo visto de frente. E aí a gente vai pegar o topo da cabeça, que seria aqui. Um pouco já na frente já começaria a nossa franja. Então a gente pode desenhar a franja já aqui. É interessante que você não use apenas linhas curtas, mas linhas um pouco mais grandes assim. A segunda parte do cabelo, que é a parte onde reparte, eu tenho umas mechas que descem aqui, lá de cima e desce aqui para a parte da frente do rosto, da orelha, da lateral, que está dividindo, saindo aqui, repartindo. Então, para dividir melhor, essa é a parte da franja. A parte azul, que é a parte que reparte o cabelo, e algumas mechas que vem aqui na lateral. A parte amarela do cabelo tá lá atrás, certo? Então, a gente pode visualizar um pouquinho aqui. Um pouquinho das mechas que estão lá atrás. Em algumas referências pode aparecer. Então, dividindo aqui a parte da franja, se o seu cabelo tiver franja, a lateral aqui do cabelo, vou destacar em azul. Agora, como a gente usaria o cabelo e o rosto de lado? Tem aqui o meio do cabelo. A franja começaria um pouquinho depois do meio aqui na frente, certo? Então, estaria aqui, certo? Vamos usar umas linhas um pouco mais grandes.
tem uma mecha que desce aqui na lateral, lá no topo. E as mechas que repartem o cabelo aqui. Então, o seu desafio, quando você estiver desenhando, é destacar essas três partes do cabelo. A parte da frente, a parte da lateral e a parte de trás. Vamos desenhar aqui a parte que reparte o cabelo, que é a parte da lateral. A parte de destacar em azul. Então, essa parte de destacar em azul, ela vai estar por cima da parte frontal. Dependendo da posição também, alguns cabelos dá para visualizar um pouquinho aqui lá, do outro lado. Então, para destacar, tem aqui a parte da franja, que a gente já viu de onde começa. E ele termina basicamente na linha da sobrancelha aqui. Vamos destacar também a parte da lateral, que é a parte que é dividida o cabelo. E nessa parte aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor a parte de trás. Então a gente dividiu assim o cabelo. Primeira parte, segunda e a terceira. É um cabelo onde não tem franja. Basicamente a gente vai usar o mesmo conceito no topo da cabeça. O cabelo sai um pouco abaixo. Então a gente puxaria como se fosse fazer a franja, só que o cabelo ele vai ter um pouquinho mais de altura aqui e vai descer. E vai estar basicamente dividido também. Então, em vez da franja, a gente vai ter a parte azul dividida também aqui. Assim. E aí a parte dividida do cabelo. Uma coisa que tem que ser considerada é que o cabelo vai ter que dar uma alturinha assim, tá? Então vai ter a parte aonde está dividindo o cabelo, ele vai ter um pouco mais de volume aqui ao descer, tá? E quando descer ele vai estar seguindo o formato da cabeça. Isso acontece por conta dos acúmulos de fios, tá? Então por conta desse acúmulo de fios, de mechas, então, o cabelo vai ter naturalmente um volume maior no topo da cabeça. Então isso aqui é natural, você vem e dá esse volume. A mecha maior aqui, do volume maior do cabelo, ele tem umas pontas maiores. E as mechas menores, ela vai ter as pontinhas mais finas. Então você só diferencia isso quando você estiver desenhando as mechas. Tá? Então essas pontas aqui vai ser um pouquinho mais grossas. Isso é para desenho basicamente anime, tá? Um desenho de cabelo anime vai ter esses conceitos aqui. Então coloque isso em mente quando você estiver desenhando as mechas. Diferencie as mechas finas das mechas grossas. Você está gostando do vídeo?
Então deixa o seu like aí para apoiar e se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo. Você desenha mais cabelo masculino ou cabelo feminino? Um cabelo masculino, dependendo de qual tamanho ele vai ter, ele é um pouquinho mais curto. Ele vai descer a mecha à frente. É natural que alguns cabelos ele tem algumas mechas assim na frente. A parte de cima aqui, que está dividindo o cabelo, como o cabelo é curto, termina aqui. Vai ver um pouco também na parte de trás do cabelo, dependendo do cabelo. Então a gente dividiu aqui a parte da frente. Algumas mechas e a parte das laterais e o volume aqui da parte de cima. Também dá para visualizar um pouquinho aqui da parte de trás. Como o cabelo aqui é curto, é natural que a mecha do cabelo ela comece a curvar um pouco mais para dentro assim. Ela desça saindo do topo e vem e dá um volume maior aqui. E as mechas entram para dentro. Como é natural que as mechas se curvem para dentro assim, então nessa parte aqui possa ser que o cabelo tenha um pouco mais de volume, porque está se curvando. Como eu tinha falado no início, essa linha que passa aqui no meio que a gente desenha para fazer a simetria, para dividir o rosto bem no meio, também passa pelo meio da cabeça, assim. A gente dividiu as mechas do cabelo, repartiu o cabelo de um lado e do outro. Porém, vai ter alguns cabelos que, dependendo do volume do cabelo, de tanto ter volume aqui, essa linha central ela possa ser encontrada aqui, um pouco de lado ou um pouco do outro, dependendo que se essa parte tiver mais volume de cabelo do que esta. Então basicamente a linha está aqui. Como tem muito cabelo nessa parte, eu posso encontrar a linha do meio um pouco do lado. Então a linha eu vou estar colocando aqui. E a partir daqui eu vou desenhar o cabelo. Primeira parte aqui, a parte da franja. Eu vou repartir o cabelo a partir daqui.
Então ficou assim. A parte frontal, que é a parte da franja. A parte lateral. Como tem umas mechas por cima da outra. Vai ter algumas mechas que vai estar por cima. Esse é um cabelo mais longo. Então, a mecha, ela cai por cima do ombro e segue o movimento do corpo aqui. É um pouco imprevisível como as mechas vão estar no final. Então, se você usa bastante referência, vai ajudar. Obrigado pela sua paciência nesse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você até aqui. Se sim, comenta aí embaixo qualquer dúvida que você tiver referente a qualquer coisa, eu vou estar respondendo você. Obrigado, valeu, até a próxima. Não se esquece, seja novo inscrito e aproveite os conteúdos que tem aí. Tem alguns aparecendo para você aí, então clica e continue estudando. Tamo junto, valeu, até a próxima.